Série especial de podcasts e lives do Crefito 3 apontam o futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 96, de 17 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom aí, Gabi? Aqui tá tudo bem, Mônica. E você? Aqui tudo bem. Então vamos começar? Vamos. Então, qual notícia que é destaque hoje, Gabi? Na semana passada, o Crefito 3 iniciou as atividades da série Depois da Pandemia, uma estratégia do Crefito 3 que vai debater as mudanças e tendências para as profissões no Brasil pós-Covid-19. Foi na última terça-feira, 11 de agosto, que o Crefito 3 lançou o primeiro episódio da série Depois da Pandemia, especial que está sendo produzido pelo Conselho e será disponibilizado no podcast semanal Físio e TO em Movimento e nas lives, junto com a Físio até o final e juntos com a TO até o final. Com isso, o Conselho aponta para as tendências que já começam a ser detectadas para as profissões no cenário pós-pandemia da Covid-19. E a proposta ambiciosa da estratégia é exatamente a de abrir uma janela para um futuro que já está bem próximo. E essa proximidade de mudanças nas práticas profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional já começou a ser debatida na edição 70 do podcast Físio e TO em Movimento. Seja no podcast, seja nas lives, na série especial Depois da Pandemia, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de diferentes áreas de atuação, com expertise reconhecida por seus pares, vão convidar o profissional a uma reflexão sobre os aprendizados trazidos pela crise imposta ao cenário mundial da saúde com a chegada e permanência do vírus SARS-CoV-2, que obrigou profissionais de saúde a adotar novas práticas e a rever conceitos para poder sobreviver profissionalmente ao que vem sendo chamado de o novo normal. Nas próximas semanas, toda terça-feira no podcast Físio e TO em Movimento e toda segunda e terça-feira à noite nas lives do canal do Crefito 3 no YouTube, a gente vai provocar os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais a olharem para frente, para o futuro, tomando por base as mudanças que foram impostas pelo cenário atual. Mudanças essas que, em muitos casos, vieram para ficar, como avaliou o entrevistado do primeiro episódio da série, o Dr. Helder Montenegro, que falou para o podcast Físio e TO em Movimento sobre as lições da Covid-19 para os empreendedores e para os gestores na fisioterapia e na terapia ocupacional. Nesse podcast, Dr. Helder alerta aos que acreditam que a rotina de clínicas e consultórios voltará a ser o que era antes da pandemia, que isso não vai acontecer. Além de enfatizar que as palavras de ordem para a vida pós-pandemia para empresários de fisioterapia e de terapia ocupacional serão tecnologia, relacionamento. Duas questões que, desde o início da crise provocada pela Covid-19, estão pautando o que deverá ser regra e não exceção para o futuro das duas práticas. Os próximos temas da série Depois da Pandemia irão trazer reflexões sobre as mudanças provocadas pela pandemia nas práticas da terapia ocupacional em contexto hospitalar e cuidados paliativos, nas questões de segurança e biossegurança, sobre as possibilidades para a área da traumato-ortopedia, entre outros temas. O podcast Físio e TO em Movimento do Crefito 3 é publicado todas as terças-feiras e está disponível nos principais tocadores: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, entre outros, além de estar disponível também no canal do Crefito 3 no YouTube. O programa de lives Juntos até o Final traz temas para fisioterapeutas nas noites de segunda-feira e para os terapeutas ocupacionais nas noites de terça-feira, sempre nos canais do YouTube e do Facebook do Conselho. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Cientistas de centros de pesquisa na Itália estão investigando a relação entre Covid-19 e casos de miastenia grave, doença neuromuscular autoimune.
Essa condição pode afetar músculos dos membros superiores e inferiores, além de poder afetar visão, fala e deglutição. Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Olá, aqui quem fala é a doutora Denise Marcorim, sou fisioterapeuta, tenho um consultório particular em Santa Bárbara do Oeste. Pacientes com diagnósticos mais graves do novo coronavírus, que precisaram de internação ou precisaram ficar bastante tempo na UTI, a gente tem que cuidar, além do sistema respiratório, que está mais fragilizado mesmo, das consequências da imobilidade prolongada no leito, como a fraqueza muscular globalizada, múltiplos encurtamentos musculares, úlceras por pressão de diversos graus, edema nos membros inferiores, além da readaptação da vida pós-UTI. Existe um caminho ainda a ser trilhado, né? Não é algo que a pessoa passou o período de contaminação, fez o tratamento e pode voltar para uma vida como ela tinha antes, né? Muitas vezes isso não acontece. E a gente, nós, né, profissionais da área da saúde, nós participamos ativamente dessa pós-contaminação para auxiliar o paciente a ganhar sua independência de novo e poder voltar a ter a sua vida ou como era antes ou mais próximo da forma como era antes. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã.